Podcast Mundo Indefinido. Episódio 4, Neuza Cavalinhos e uma viagem de volta ao mundo. Olá, quero te dar as boas-vindas ao quarto episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e neste podcast vamos falar sobre viagens. Neste episódio eu estou à conversa com a Neuza Cavalinhos. A Neuza é coach e ela fez assim uma grande transformação na sua vida, tal como a Sofia de Assunção no episódio passado. E ela fez uma viagem de volta ao mundo. Ela andou por aí a viajar, a passear pelo mundo durante 10 meses, numa viagem que também fez com que ela acabasse por mudar de vida no final. Fica desse lado e boas aventuras! Olá, Neuza! Olá! Então, está tudo bem contigo? Está sim, obrigada. Sim. Olha, queres-te apresentar para quem não te conhece? Então, o meu nome é Neuza, eu neste momento sou Coach and Life Strategist e comecei há pouco tempo o meu próprio negócio, porque há 2 anos atrás decidi mudar assim a minha vida radicalmente e tive um ano, mais ou menos, a viajar pelo mundo. E quando voltei decidi que queria assim fazer uma grande mudança, não só a nível profissional, mas também em todo o meu estilo de vida, de forma a trazer mais liberdade, que eu acho que é assim um dos meus valores principais e algo que eu quero muito na minha vida, e é um bocadinho atrás disso que eu ando neste momento. Ok, então tu portanto, tu fizeste essa mudança depois de ter estado a viajar durante um ano, mas o que é que te motivou a fazer essa viagem? Foi uma necessidade de mudar, tentaste encontrar ou assim, foi algo do género? Então, é assim uma história super longa, mas de forma sucinta. Sim, eu acho que sempre fui uma pessoa muito insatisfeita e acho que sempre quis muito sentir-me realizada pessoalmente e profissionalmente. E a vida profissional para mim sempre teve um grande impacto na minha vida, sempre me dediquei muito à minha vida profissional e que chegou a uma altura em que eu não me sentia nada satisfeita e encontrei um momento de ruptura em que eu pensei, não, sim ou sim eu tenho que mudar a minha vida porque eu não sou feliz e acho que chegou aquele momento em que eu pensei, não, tem que haver mais, a vida tem que ser mais do que isto, do que aquilo que eu estava a viver naquele momento. E assim um bocadinho, só que eu não fazia a mínima ideia o que é que queria fazer, o que é que queria mudar ou como é que ia mudar. Eu acho que todos os cenários que apareciam na minha cabeça, nada me atraía, era tudo, eu achava sempre que mudar para ir mais para ter outra coisa igual ou ser mais do mesmo não era suficiente para mim. E foi nessa altura que assim um bocadinho por magia eu estava a fazer já um processo de coaching que me levou assim um bocadinho muito para dentro de mim e nessa altura de repente houve um dia que eu pensei assim, então e se eu fosse viajar? Porque já há muito tempo que eu queria fazer assim uma viagem especial, mas achava sempre que era pouco tempo. Fazer uma viagem de 3 semanas ou uma viagem de um mês, achava que os custos que eu ia ter, aquilo era pouco tempo. Então eu pensei assim, então se eu fizesse uma viagem de um ano? Eu já conhecia algumas pessoas que tinham feito e sempre que me contavam estas histórias eu ficava assim, uau. Pois, exato, acho que uma pessoa deve E ficar, uau, extraordinário, eu também sim, quero ir. mas eu tinha sempre muito aquele pensamento que, não, isto é super caro, vai ser impossível fazê-lo. Mas eu acho que nesta altura, não sei sequer muito bem porque eu pensei assim, mas espera aí, mas será que é assim tão caro? Será que eu não consigo mesmo arranjar o dinheiro de maneira nenhuma? Não é possível. E aquilo ficou aqui dentro de mim, aquela vontade. E a verdade é que quando nós queremos mesmo muito uma coisa, parece que movemos o mundo para conseguir. E eu acho que foi um bocado isso que me aconteceu e de repente parece que tudo começou a alinhar-se e eu consegui arranjar as soluções todas que precisava para fazer a viagem. Foi assim a melhor solução, porque eu acho que mesmo quando eu decidi fazer a viagem eu vou viajar um ano pelo mundo e durante a viagem de certeza que eu vou decidir qual é o rumo que eu quero a partir daí. Tipo, tenho um ano só para mim, que vai ser uma experiência intensa e de certeza que eu vou-me conseguir conectar mais comigo mesmo e perceber exatamente aquilo que quero. Foi isso que aconteceu, felizmente, não é? Mas só a partir do momento em que eu decidi mesmo dar esse passo, parece que a minha vida já melhorou imenso.
Foi assim uma Só o coisa facto de teres extraordinária. pensado que conseguias ir, que ias viajar e que conseguias fazê-lo, não é? Uhum. Só essa coisa de teres pensado, eu consigo, vou fazer isto, vamos tentar encontrar soluções e conseguiste a partir daí, não é? Sim, porque eu, pronto, na altura, quando decidi fazer a viagem, a minha ideia, eu dei mais ou menos um ano, ou seja, para planear as coisas todas, para juntar dinheiro, etc. A minha ideia era partir um ano depois, ou seja, um ano ainda é muito, não é? Pode Sim, acontecer muita coisa, mas o engraçado é que a minha vida nesse ano, só a partir do facto de eu ter tomado esta decisão, já melhorou imenso. Já, mesmo ainda não tendo concretizado a mudança, já senti uma melhoria imensa na minha vida, ou seja, o meu estado de espírito melhorou, tudo à minha volta melhorou, as relações com as pessoas à minha volta melhoraram. Porque é a ação, não é? Foi essa questão de teres feito algo para isso e só o facto de teres agido e não estar apenas no pensamento ajudou tudo o resto, penso eu. Que tenha Sim, sido sim, por aí. sem dúvida. E é ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel, não é? Eu acho que nessa altura da minha vida também estava a passar por um período que eu tinha um bocado a falta de objetivos ou de para onde ir, porque eu acho que durante muito tempo o meu objetivo principal foi sempre encontrar um trabalho que eu gostasse de fazer. E andei sempre assim muito a saltitar, e naquele momento eu tinha arranjado um trabalho que eu realmente até gostava de fazer, mas mesmo assim não estava satisfeita. E se fiquei ali um bocadinho naquele ponto de, então e agora? Vou para onde? Senti-me assim sem um objetivo. E a verdade é que quando nós não temos objetivos ficamos um bocadinho, pronto, perdidos, pelo menos eu fico, ou seja, e agora vou para onde? Faço o quê? O que é que me vai guiar? E a viagem vem-me trazer isso tudo de volta. Boa, que bom, que bom. E como é que, portanto, chegou mesmo a ser um ano em que tiveste a juntar o dinheiro e a arranjar as coisas ou acabaste por partir mais cedo? Não, acabei por partir mais cedo. Eu supostamente era para ir só no início de abril de 2018, mas depois, entretanto, já no verão de 2017, comecei a planear mais as coisas e comecei a perceber que eu ia começar pelo Sudeste Asiático. Comecei a perceber que ia apanhar já a altura das chuvas e não ia ser muito bom. Então estive ali ainda a pensar qual era a melhor estratégia e pensei, isto não, partir nesta altura não me vai dar jeito nenhum, não vou apanhar nada a bom tempo. O ideal era partir mais cedo. Entretanto, no trabalho onde eu estava na altura, eu também estava lá com uns desafios, já estava a ser muito difícil para mim manter-me lá e então eu decidi, não, eu vou partir mais cedo. Na altura eu estava de férias, nas férias do verão, e foi assim uma decisão, não, eu agora volto de férias, despeço-me e eu vou para sair no final do ano do trabalho onde estava e partir logo em janeiro, porque assim apanhava ali aqueles meses que ainda eram bons e no Sudeste Asiático já não ia, eu parti no início de janeiro de 2018, já não era aquela época alta, onde as coisas também são super caras, que é mais de dezembro, mas ainda estava bom tempo. Pois, e foi o tempo, no fundo acabou por ser o tempo que te obrigou a sair mais cedo, não é? Foi pensar sobre isso. E olha, como é que definiste o roteiro? Foi algo que pensaste antes ou foste alterando ao longo do caminho? Houve partes que ficaram definidas logo? Olha, então, quando eu decidi mesmo fazer a viagem, esta ideia da viagem partiu porque havia dois países que eu queria muito visitar, que era o Peru e o Nepal. Eu tinha assim uma coisa por estes países, era tipo, há países de sonho, acho que toda a gente tem, não sei muito bem porquê. Eu acho que teve muito a ver com uns livros que eu lia e pronto, os livros fazem-nos viajar, não é? E às vezes nós lemos coisas nos livros e pensamos, não, eu também quero viver isto. Também quero ir para ali, sim. Exato. E então eu acho que foi o que aconteceu um bocadinho com esses dois sítios. Foram sítios que vieram ter comigo a partir de livros e que ficaram muito com a ideia de os querer visitar. Então, mas depois queria viajar a baixo custo. Tinha que ir para países onde o estilo de vida, não é, fosse muito mais baixo do que o nosso e que também tivesse condições o melhor possíveis para uma mulher viajar sozinha. Então, inevitavelmente, o Sudeste Asiático, pareceu assim a melhor opção. Portanto, eu sabia que queria fazer o Sudeste Asiático, queria fazer a América do Sul, pelo menos a uma parte, sobretudo para visitar o Peru, sim. e queria
queria visitar o Nepal. Isto eram assim as minhas ideias. Eu lembro que quando eu comecei, eu escrevi num caderninho todos os países que... Eu até abri o Google Maps, fui vendo mais ou menos os países que ficavam ao pé uns dos outros e tudo, e fui escrevendo num caderninho aqueles países que chamavam por mim, que eu, não, eu gostava de visitar este, não sei o quê. Depois, obviamente, cheguei ao fim, tinha uma lista enorme. E depois tiveste de começar a excluir, não é? Porque Sim. não iria dar para ver tudo. Sim, porque a minha ideia era mesmo viajar com calma, ou seja, Claro, não queria claro. andar a correr de um lado para o outro e queria ao máximo evitar viagens de avião, ou seja, e então sim, depois tive que começar a excluir imensa coisa, mas ficou assim, a minha ideia inicial antes de partir era visitar o Sudeste Asiático, começando pela Tailândia, até aqui um bocadinho escolhido por causa dos voos, porque os voos para Bangkok eram assim os mais baratos, e depois queria fazer o Nepal, e depois a seguir ao Nepal é que ia para a América do Sul. Era assim o meu objetivo e a minha ideia era terminar no Brasil no Carnaval deste ano, de 2019. Assim, essa ideia, mas não aconteceu nada disto, mas... Sim, os planos acabaram por ser alterados ao longo do caminho, não é? Sim, mas pronto, mas eu ia com esta ideia, mas também não ia assim com mais planos. Eu saí de Portugal com 2 dias marcados num hostel em Bangkok e pronto. Era todo o plano que eu tinha, era isto, basicamente. Pronto, e é ótimo, depois vais deixando levar, não é? Também tem Sim, esse lado bom. porque eu acho que, e foi muito isso que eu quis, eu durante 10 anos da minha vida trabalhei muito, acho que vivi muito pouco, dediquei-me muito ao trabalho e aproveitei muito pouco a vida. E eu tinha uma sede de liberdade e de poder acordar de manhã e fazer o que quiser, e ir para onde eu quiser, e poder mudar a qualquer hora de ideias, ou seja, só depender de mim mesma, não influenciar ninguém me influenciar a mim e sentir mesmo uma liberdade na pele. Eu acho que era mesmo isso que eu queria. E daí o não ter planos. Houve certas alturas que esta liberdade custou-me caro, nomeadamente quando tive que comprar viagens de avião de um dia para o outro. Pronto, Sim, o preço pode não ser tão simpático, não é? Mas pronto, lá está, não se pode ter tudo na vida, sim, não é? Sim. Então, mas foi muito bom, porque foi mesmo isso, eu fui decidindo, eu ia para os sítios, agora vou para ali, às vezes até tinha inicialmente pensado, não, vou para aqui, um bocadinho pelas proximidades dos sítios, mas depois de repente um dia, não me está a apetecer muito ir para ali, então mudava tudo. Eu acho que para mim foi o que fez sentido, foi fazer assim e... Não, eu acho que isso deve dar uma liberdade muito maior, não é? Porque em todas as viagens que eu fiz, como eu tenho tenho tido tempo mais limitado e há muitas coisas que eu quero ver, então normalmente o que eu faço, não faço assim roteiros super detalhados ao dia, não é? Mas vejo, ok, eu quero ver isto, isto e isto, e então normalmente já vou com as coisas reservadas, os alojamentos e etc. Porque eu só consigo ter férias no verão, que significa que as coisas são muito mais caras, a não ser que eu reserve com alguma antecedência, o que me obriga depois a alguma inflexibilidade, não é? Porque tenho as reservas, tenho de ir para aquele sítio e depois tenho aquela data de regresso. Eu acho que a forma como tu fizeste deve dar uma liberdade muito maior, porque podes decidir ir para ali e depois no dia quando acordas já não queres e vais para um sítio diferente. E isso tem coisas boas e tem coisas más, certo? Portanto, podes andar a arrastar, como tens aquela sensação que tens muito tempo para fazer as coisas, se calhar podes arrastar um bocadinho, não sei, sentiste isso também? Ou nem por isso? Tipo, tenho tempo, vou ficar aqui mais um dia só porque posso ficar. Sim, sim, havia, eu já não me lembro qual é que foi o sítio, mas eu sei que houve um sítio que eu acho que foi em Vang Vieng, já não sei. Sei que houve um sítio que eu passei a vida a adiar, então aquilo eu ficava em hostels e normalmente sempre que consegui ir, foi quase sempre. Eu marcava pelo booking.com, tipo, às vezes era na véspera, mesmo só assim um dia antes, quando decidi, olha, eu vou para aquele sítio, então marcava um hostel eu tentava marcar sempre por baixo, porque eu preferia marcar poucos dias e depois, se eu não gostasse, ia-me embora, do que estar a marcar por cima. Então marcava sempre aí uma noite ou duas, e depois o que acontecia era, quando eu estava nestes sítios, eles deixavam sempre nós renovarmos, desde que tivessem espaço, Claro. ou seja, eu ia lá e pedia, quer ficar mais uma noite, ou quer ficar mais duas, ou quer ficar o que seja. E então houve um sítio que eu passei a vida a ir lá todos os dias, não, quer ficar mais uma noite, quer ficar mais uma noite. Então era assim. E isso, sim, realmente eu acho que faz toda a diferença e
de facto eu até aqui sempre tinha viajado também em férias, com tempo contado, não é? E gostava de levar já o planozinho todo feito, mas e esta experiência foi totalmente diferente e eu acho que aconteceu-me depois, quando eu tive, já no final da viagem, o meu último país foi de facto o Brasil, só que eu fui fazer o meu curso de coaching lá no Brasil. E o que é que aconteceu? Eu já tinha, na altura, já tinha planeado voltar, ou seja, já tinha viagem, e tive uma amiga minha que foi fazer o curso comigo também no Brasil, foi lá ter comigo, então nós passámos as últimas 3 semanas no Brasil juntas. E o que aconteceu é, como nós já tínhamos viagem de volta, não é? Eu a partir daí já comecei a ter o tempo contado. Então aquilo estava-me a fazer imensa confusão estar com o tempo contado. Eu lembro-me que quando estivemos no Rio de Janeiro estava um tempo horrível, apanhámos muito mau tempo. E então no dia que íamos para ir ao Cristo Rei, o que é que aconteceu? Estava um nevoeiro imenso, então não valia a pena ir lá em cima porque não se via nada, não dava para ver. Ou seja, voltámos para trás e no dia seguinte já íamos embora. E aquilo fez-me imensa confusão porque numa situação normal durante a minha viagem, ok, não vou naquele dia, vou no próximo, ou vou quando der, quando tiver bom tempo. Podias voltar no outro dia qualquer e ver o Cristo Redentor, não é? Exato. Sim, exato, ali não dava. E foi muito engraçado, depois conseguimos ir, mas tivemos que andar a fazer uma ginástica, a desmarcar, a mudar o horário do transfer que nós tínhamos e andarmos a correr foi assim uma aventura mesmo gigante, porque para conseguirmos ir no dia a seguir, e eu logo no início aquilo fez-me imensa confusão, até me mexeu imenso comigo, porque eu percebi-me que já não estava habituada a viajar com o tempo contado, porque realmente, pronto, tem implicações, não é? Totalmente diferente de estar descansado, ok, tranquilo, não vou hoje, vou amanhã, vou quando der. Isso é espetacular, essa liberdade. Achas que essa experiência mudou a forma como vais viajar no futuro? Olha, pois não pensei sobre isso, mas eu acho que sim, Porque já sentiste o que é ter essa liberdade, não é? Portanto, sim. Se calhar uma pessoa fica assim um bocado, não quero voltar àquele esquema de tenho de fazer isto rápido para conseguir vir porque tenho um voo para apanhar. Eu acho que sim, e acho que também um bocadinho este estilo de vida que eu estou a tentar criar, não é? De ter mais liberdade e trabalhar para mim, já se alinha um bocado com isso, porque acho que eu sinto mesmo, até no meu dia-a-dia normal, esta necessidade de ter liberdade, de poder decidir ok, eu estou aqui, amanhã estou ali, vou para ali, andar um bocadinho ao sabor daquilo que é a minha vontade. Isso para mim é realmente algo importante, até porque eu sou aquela pessoa que muda de ideias muito facilmente. E eu acho que sim, que se calhar já não conseguia voltar a fazer viagens, pelo menos tão curtas. Eu acho, não quer dizer que não o faça, mas se calhar não vai ter o mesmo sabor. Eu acho que talvez seja isso. Por exemplo, imaginando fazer um fim de semana numa cidade europeia ou uma coisa assim, não é super comum que nós fazemos imenso. Não quer dizer que não faça e que não seja bom na mesma, mas lá está, já vai ter que ser uma coisa muito mais planeada, não é? E se calhar não vai ter o mesmo sabor, se calhar não vai saber tanto ao meu atual conceito de viajar. Sim. Acho que talvez seja um bocado isso. E mesmo agora eu quando penso em viagens que quero fazer, penso sempre em pelo menos um mês. Ter um mês para andar num país, ou seja, para poder... Lá está, porque tu até podes ter tempo contado, mas se for um tempo contado grande... Sim, não ser só 3 dias ali e pronto. Sim, consegues ir adaptando, não é? Sim. Agora, viajar só uma semana ou 2, como é o mais comum, é curto. Sim, até porque não dá para se conhecer bem, não é? Ou para se ter pelo menos uma pequena ideia, precisas de mais tempo. E eu sei que há pessoas, e não, sem julgamento nenhum, mas eu sei que há pessoas que gostam de fazer muitos países num curto espaço de tempo. Eu prefiro ao contrário, eu compreendo porque é que o fazem, não é? Porque têm o tempo limitado e já que estou aqui vou fazer mais um país ao lado, mas se calhar eu preferia ficar num país mais tempo e ver só aquele, mas ver de forma mais profunda. Sim, eu também concordo contigo. E acho que agora cada vez mais isso me faz um bocado de confusão, até porque depois também há sempre, bem, mas isso pode haver, mas há sempre os percalços, não é? Por exemplo, quando estava no Camboja apanhei dengue. Eu tive uma semana KO. E por acaso, nesse caso, eu aí até tive muita sorte. Eu nesse caso, depois ia para a Malásia, até tinha avião marcado. Já tinha avião marcado, podia ter perdido o avião, também não era por aí. Se fosse necessário, depois o seguro também me pagava isso. Mas eu perdi uma semana, basicamente, e eu até ia ver mais sítios no Camboja, que depois acabei por
por não ir porque não consegui. Mas lá está, há sempre essas imprevisibilidades. Quando nós viajamos com muito tempo, pronto, ajustamos, não é? Ou seja, não foi nada, nem para uma semana de queima, em 10 meses de viagem não foi crítico, não é? Mas se eu só tivesse 2 semanas de viagem, era horrível. Ficavas uma de lado para ter a 50%, já tinha ido. Como é que foi, estavas agora a falar disso do dengue, como é que foi a questão do tratamento e da parte da saúde? Então, olha, pronto, eu antes de ir, tomei aquelas vacinas todas, essas vacinas que é preciso, pronto, tudo e mais alguma, até aquelas que não são obrigatórias, porque eu não tive em nenhum país que tivesse mesmo vacina. Mas foste à consulta do viajante? Fiz uma consulta do viajante online e depois enviaram as receitas todas das vacinas, fui tomar tudo, eu ia realmente há muitos meses, então pelo sim, pelo não. Pronto, só que há sempre a malária e a dengue, não é? Que não temos vacina, e então o que aconteceu foi, para o dengue não, eu aí não tinha muita hipótese, para a malária eu podia fazer a profilaxia, que eram os comprimidos, mas eu não quis fazer. Aquilo era caríssimo, eu não sabia para onde é que ia, aquilo tem que se começar a tomar um dia antes e ficar a tomar não sei quantos dias, e eu arrisquei, pronto. O que eu tentei foi, logo no início, evitar sítios onde houvesse um risco máximo de malária, tentei evitar ao máximo, só que houve uma altura que lá está, no Camboja, esqueci-me. Ups! Esqueci-me, e foi... mas entretanto eu ainda em Portugal, antes de partir, fiz um seguro de viagem, de Nomad, e é um seguro, dizem que é o melhor e realmente aquilo cobre muita coisa. O World Nomads, é esse? Exato. Sim. Cobre tudo, desde saúde, Sim. tipo se perderes computador ou o que é que seja, é muito bom. Pronto, caríssimo, né? Como é óbvio, caríssimo, porque eu é muito tempo, mas pronto, mas acabou por compensar. O que aconteceu foi, quando eu cheguei ao Camboja, lá está, esqueci-me dessa coisa de, pois, malárias e coisas do género. E então fui para sítios assim mais complicados. Eu não sei ao certo o sítio onde apanhei, mas desconfio, pronto, exatamente por isso. Foi no Camboja, em Mondulkuri, porque é uma zona de elevado risco e provavelmente foi lá que eu devo ter apanhado dengue. Pronto, só que eu entretanto cheguei a Siem Reap e no primeiro dia fui dar uma volta de bicicleta por Angkor, o complexo de Angkor, e aquilo é enorme. Eu acho que eu nesse dia fiz 30 km de bicicleta com uma febre desgraçada. Só que eu não sabia, eu comecei-me a sentir assim um bocado mal, só que eu tenho anemia crónica e não sei o quê, então eu, quando está muito calor, começo-me a sentir muito cansada e às vezes tenho quebras de tensão. Quebras de tensão. Não liguei muito, depois até fui comer, bebi uma Coca-Cola para ver se subia aos níveis, mas pensei que era isso, tipo, pronto, olha, está muito calor, estou a andar de bicicleta, estou em esforço, isto é quebra de tensão. Não era nada quebra de tensão, já estava a ficar com uma febre danada. Pronto, eu andei o dia todo lá na mesma, mas chegou uma altura que eu já sabia que estava cheia de febre. Só que eu tinha passado a noite super mal com o ar-condicionado, tinha já passado bem frio, já estava doente de certeza. E então eu achava, não, isto é uma febre normal, constipei-me do ar-condicionado. Nem te lembravas sequer da possibilidade de ser outra coisa, não é? Sim, e então cheguei ao hostel, fui reclamar com o senhor e dizer que o ar-condicionado do quarto, porque eu estava num quarto partilhado com imensas raparigas, e então a dizer que o ar-condicionado estava muito, muito frio, ele foi-me aumentar aquilo, as outras miúdas devem ter ficado cheias de calor, mas pronto, eu estava cheia de frio, e comecei a tomar comprimidos, que eu tinha levado uma caixinha, tipo uma farmáciazinha pequenina, uma bolsinha cheia de comprimidos, tomar comprimidos para baixar a febre. E entretanto tinha um termómetro e vi que já tinha tipo aí 39 graus, mas não... O que acontecia é que tipo, aquilo não baixava, e a minha médica da consulta do viajante disse-me 48 horas com febre é o tempo máximo, ir ao médico e pedir para te fazer o teste da malária. E assim foi. Eu passado para aí ainda não tinha chegado bem 48 horas, acho que a febre baixou um bocadinho, e então, como a febre baixou um bocadinho, eu achei que estava já estava tudo bem. Tudo bem, então fui lá à recepção do hostel, pedi para ela me marcar uma tour qualquer, pedi lá um lago, uma coisa, já nem me lembro o que era. E então a senhora estava a falar com o senhor dos tours ao telefone e eu basicamente caí, senti-me mal, ali em cima do balcão, tipo, perdi as forças. E depois veio lá uma senhora, esfregaram umas coisas no corpo e não sei o quê. Olha, assim, uma cena que ela deixou-me o corpo cheio de manchas e que não me fez nada. Mas não sabes o que é que te esfregou? Não sei, aquilo é tipo um bálsamo qualquer. Ok.
Sim, sim. tipo de óleos essenciais ou uma coisa assim. Não sei Mas o que é que que era, não porque ela deve. depois, assim, essa senhora nem falava inglês, então aquilo foi assim uma animação. O que é que aconteceu? Lá, já estava no limite das 48 horas e eu aí, pronto, chamei um tuk-tuk e pedi para me levarem a um hospital que fosse internacional. E eu já tinha, eu entretanto mandei um e-mail para o meu seguro a perguntar como é que era e não sei o quê. Uhum. E eles aí até me mandaram logo uma lista de vários hospitais que haviam em Siem Reap. Pronto, e então eu fui, levaram-me para uma clínica, cheguei lá à clínica e o que eu disse ao senhor foi: eu estou com febre há 48 horas e quero fazer o teste da malária. Foi logo assim, porque eu já estava a achar que era malária. Pronto, eles meteram-me logo a soro numa cama, tiraram-me sangue, fizeram os testes todos e passado umas horas chegaram ao pé de mim e dizer: tens dengue. Nem sequer me tinha passado pela cabeça a dengue. Pronto, só que o que acontece é que aquilo não há cura, fiquei 2 noites no hospital, horrível mesmo, a soro, porque aquilo baixa-te o sistema imunitário e o que acontece é que tu ficas com o sistema imunitário muito fraco e podes apanhar uma coisa grave. E então eu fiquei aquelas 2 noites no hospital, porque a soro e a tentar comer ao máximo para ver se melhorava, mas aquilo passa com o tempo. E depois lá me mandaram para casa, a médica não estava assim muito coisa, mas eu queria ir embora dali, porque aquilo era uma clínica que não tinha praticamente nada, e depois eu não tinha ninguém, e eles perguntavam-me, então, mas não queres chamar os seus amigos? Eu não tenho ninguém, então, mesmo para comida, eles tiveram que me comprar comida. Lá não é propriamente a coisa mais fantástica, eu só comia bananas e arroz. Quando estive no hospital era isso a minha comida. Era bananas e arroz, ok. E pronto, e depois lá saí, mandaram uma porção de coisas energéticas, vitaminas e comprimidos e não sei o quê, só que tive que ficar mais não sei quantos dias sem fazer nada. Então voltei para o hostel, pedi um quarto, por acaso tive sorte porque eles tinham um quarto só para mim. E passei aí o resto dos dias, mais uns 3 dias. Depois houve uma altura que eu já estava farta e já saí de casa. Foi assim um bocado chato, mas acontece, olha. Sim. E correu tudo bem com o seguro? Sim, olha, foi impecável. Estas 2 noites no hospital ficaram-me $800 e tal. Mas o seguro bastou enviar para lá as cópias das faturas, mais umas coisas, mas nada especial, e eles pagaram-me logo. Boa. Foi impecável. Yeah. E tiveste assim outra peripécia desse género ou o resto da viagem correu sempre bem? Não, assim, mais coisa foi isto. Também caí de moto, mas não foi assim nada de grave, só esfolei os joelhos, não precisei de ir ao hospital. Mas de resto, não, por acaso tive imensa sorte, porque de facto podia ter assim acontecido e eu fazia imensos trekkings, então às vezes eu sentia que estava a ser um bocadinho, talvez inconsequente, porque eu andei em sítios surreais para andar sozinha, ou seja, se eu caísse, partisse um braço ou uma perna... Pois, e ninguém sabia onde é que estavas, não é? Eu ficava lá. Houve sítios, eu lembro uma vez numa ilha na Malásia, em Tiomã, eu fiz um trekking, era muito pouco, aquilo era uma ilha só, mas para ligar partes da ilha umas às outras, ou fazias trekkings ou ias de barco. Eu, como gostava dos trekkings, pronto, bora lá fazer. Só que aquilo não era muito usado, então o que acontecia era, já tinham caído árvores, já não sei o quê, então já não havia, o caminho já não estava marcado. Pois, aquilo não tinha tido manutenção e estava assim difícil de se perceber. E então... Pronto, foi assim uma grande aventura, porque se acontecesse alguma coisa, não é? Se eu caísse, se eu escorregasse, partisse uma perna ou um braço, esquece, estava lá. Mas tive imensa sorte porque nunca me aconteceu nada. Sim, mas isso é preciso ou avisar alguém, não sei, se calhar no sítio onde estás a dormir ou assim, ou dizer à família. Eu sei que a minha mãe, por exemplo, quer sempre que eu lhe diga para onde é que eu vou, o que é que eu estou a fazer, mesmo que esteja do outro lado do mundo. Pois, eu no início eu era assim muito precavida, só que lá está, pois com o passar do tempo... Começaste a ficar com mais à vontade, não é? Portanto, se calhar também baixaste um bocadinho a guarda. É, porque é o normal, não é? Eu no início não comia fruta, não comia salada... E depois já não querias saber. Não, já não dava mais. Eu quando cheguei ao Brasil já bebia água da torneira sem saber se aquilo era potável ou não. Eu já estava... E o nosso próprio organismo também se adapta. Quando voltei eu já não tinha problemas nenhuns. No início não era bem assim. Comia qualquer coisa mais estranha, sentia logo. É normal, nem passar tanto tempo. Até porque se andasse 10 meses sem comer fruta ou sem comer salada, já tinha passado. Ainda por cima são 2 coisas que eu adoro. Sim. Então, agora estávamos a falar em comida. Houve assim alguma coisa que tenhas gostado muito? Uma comida assim diferente que tenhas gostado? Eu tenho gostado muito. Ou não, ou ao contrário, ou que tenhas detestado. Olha, eu a comida asiática não é das minhas preferências
e chegou um momento que eu já não aguentava comer mais arroz, porque é arroz com tudo. Mas gostei muito do sticky rice do Laos. Chegou uma altura, logo no início não apreciava muito, mas aquilo é tipo primeiro estranha-se, depois entranha-se. Gostei muito, mas assim na Ásia não acho que não tive assim nada fantástico. Depois no Peru, o Peru tem comida muito boa, adorava a sopa de quinoa deles, tem o ceviche também. Mas eu acho que se calhar assim a maior surpresa que eu tive um bocado, porque era uma coisa super simples, que é a sopa de quinoa, e eu fiquei a pensar assim, realmente nunca me lembrei que podia fazer sopa com quinoa. Acho que foi um bocado essa coisa. Pois, e por acaso também acho que nunca pensei nisso, é verdade. Mas é mesmo muito bom, e então lá nós fazíamos muito tours que começávamos às 2, 3 da manhã e parávamos para tomar o pequeno almoço às 6, 7 da manhã, e então o pequeno almoço era sopa de quinoa com um frio de rachar, graus negativos. Então aquilo sabia mesmo bem, tipo 6 da manhã comer uma sopinha de quinoa, fantástico. Estavas a dizer tudo começar às 2 da manhã? Sim, porque no Peru eu fiz muito quando nós íamos, pronto, subir montanhas ou íamos assim para sítios mais distantes, tínhamos que fazer viagens de carro muito longas, de várias horas, e então para estarmos lá a horas normais, digamos tipo às 8, 9 da manhã, tínhamos que sair assim. Então eu lembro quando fui à montanha das 7 cores, em Cusco, ao pé de Cusco, foi assim, por exemplo, tive que sair às 3 da manhã, ou o que é que foi, e porque tínhamos uma viagem muito longa de carro por fazer, para conseguirmos depois chegar lá de manhã cedo, que é quando aquilo tem a luz mais bonita e não sei o quê. Ok, estou a perceber. Por isso tinha de ser mesmo cedo para conseguirem cobrir as distâncias e depois estar lá. Sim, porque aquilo como são zonas montanhosas, o que é que acontece? As estradas são péssimas, não é? Pois, exato, e deve ter curvas e contracurvas Sim. também. Sim, estou a perceber. Então chegavam a ser viagens de 5, 6 horas, era assim muito... Mas pronto, até nisso eu me habituei, ou seja, para mim fazer uma viagem de carro de 6 horas já é... Já era normal. Tranquilo. E o Peru era aquilo que estavas à espera ou superou as tuas expectativas? Olha, eu gostei muito, em termos gerais, achei é um país lindíssimo, em beleza natural é incrível e tem tudo. No entanto, eu tinha assim um fascínio muito grande e acho que era isso que me queria fazer ir ao Peru, que era o Machu Picchu, e foi um bocado de desilusão para mim, mas eu acho porque eu ia com expectativas muito altas. E quando cheguei lá, aquilo está cheio de gente, não é aquele misticismo todo que vais à espera. Com quem eu fui também estava com o tempo super contado, então estava à espera, ter tempo para estar lá, andar na minha, o tempo fosse possível, depois foi tudo muito a correr. E então foi assim, pronto, não foi aquilo que eu esperava, mas também foi um bocado de desconhecimento meu e falha minha, porque eu comprei uma tour ainda em Arequipa, acho eu, e vinha no mesmo dia. Não, fui no dia, fui no dia anterior, dormi lá e depois porque aquilo também tens que ir super cedo e depois voltava para Cusco nesse dia. E então fui com o tempo contado. Eu devia era ter ficado mais um dia e aí já tinha o dia todo para estar lá à minha vontade e ver coisas com calma. Só que na altura eu não me apercebi disso. Sim, sim. E como é que tu foste para lá? É porque há vários caminhos, não é? E várias maneiras de chegar a Machu Picchu. Como é que tu chegaste lá? Olha, eu apanhei uma van de Cusco para uma zona que eles chamam lá que é hidroelétrica e depois fiz, que foram para aí 6 horas, acho eu, e depois fiz 12 km a pé, que vai pela a linha do comboio, porque aquilo existe. Quase todas as pessoas vão, acho que a maior parte das pessoas vai de comboio. Sim, o que eu tenho lido era isso, sim. Só que o comboio ou então ir a pé depois? Porque o comboio é caríssimo, é mesmo assim, é super, super caro. E então, eu como gosto de andar a pé, o caminho para casa é muito bonito, porque vai sempre assim à beira de um rio e não sei o que, é muito bonito. Fiz o caminho a pé e depois na volta foi igual. Só que para ir mesmo depois, isto vai dar uma terrazinha que se chama Águas Calientes e depois a partir daí tem que subir até ao Machu Picchu. Há pessoas que vão de autocarro, eu mais uma vez fui a pé e aí é muito duro porque são escadas, então foi para aí quase 2 horas. Sempre a subir? Sempre a subir escadas e eu detesto subir escadas, assim. Mas subidas imensas. E então é assim muito duro, não é? Portanto, sim, fisicamente, não é? Sim, mas pronto, mas chegas lá em cima, obviamente aquilo é lindíssimo, tem uma vista brutal, mas pronto, lá está. Para mim, excesso de pessoas, claramente, mas é normal, nestes sítios é normal.
Sim, e não chegaste a pensar, ou não sei se sabias que dava para fazer o trilho Inca, que são mais ou menos 4 dias, acho eu. Sim, isso era o que eu gostava de ter feito. Ter Só que o que feito. acontece é que isso está sempre esgotado. Tens que marcar para aí com uns 4 meses de antecedência. E Pois. eu, 4 meses antes de ir, não fazia a mínima ideia do que é que. Se calhar até ainda te queria assustar, não é? Sim, foi um bocadinho isso que aconteceu. Ou seja, lá está, é um bocado aquela coisa que eu te falava no início. A liberdade às vezes sai cara, e aqui neste caso saiu cara no sentido que eu queria ter feito esse trilho e acabei por não conseguir fazer porque já não fui a tempo. Tinha que ter Pois. marcado com muito mais antecedência. Mas, sem dúvida, é uma coisa que eu ainda quero voltar para fazer. Sim, eu também gostava de fazer. Eu quando for a Machu Picchu, gostava que fosse assim, fazer o trilho Inca e depois chegar lá acima, de preferência com menos gente, mas já sei que é complicado, não é? Essas zonas têm sempre muita gente. E nós também estamos lá, não é? A fazer número, portanto também não podemos culpar os outros. É assim um bocado complicado. Estava aqui a tentar ver no mapa mais ou menos como é que tu tinhas feito o teu percurso. Tu disseste que tinhas começado na Tailândia. E ficaste quanto tempo na Tailândia, lembras? Então, eu comecei na Tailândia, depois fui para o sul, para as ilhas. Ok. E depois voltei novamente para Bangkok e em Bangkok apanhei um avião, tive mais ou menos 2 semanas, apanhei um avião para Myanmar, para Mandalay. E depois o que eu fiz foi desci o Myanmar, Pois tem ali tive aquela. também para aí 2 semanas e tal. E depois voltei a entrar na zona norte da Tailândia por terra. No Myanmar, é mais ou menos a última cidade que eu tive foi Phan. Eu entrei, acho que a fronteira de Mae Sot, da Tailândia. É a terrazinha da Tailândia. É Myawaddy, acho eu, do lado do Myanmar e Mae Sot da Tailândia. E depois aí fui para o norte da Tailândia, onde fiquei mais 2 semanas. Depois atravessei para o Laos. Ok. Tive, acho que foi também para aí umas 3 semanas no Laos e depois entrei no Vietnã por uma fronteira. Isso foi uma peripécia também, que eu pensei que ia ser raptada. Então há mais uma. Foi assim surreal, porque eu entrei no Vietnã por uma fronteira que não é usada por turistas, que é ali na zona de vinho. Pronto, e então basicamente eu fui levada por um carro de mercadorias que eu não percebi, porque eles não falavam nada inglês, mas eu acho que eles me estavam a usar para conseguirem entrar, passar a fronteira sem dizendo que me iam levar na fronteira, investigarem exatamente o que é que eles levavam dentro da carrinha, que era tipo eletrodomésticos, ventoinhas e coisas do género. Então foi assim uma peripécia, porque eu basicamente passei um dia com estas pessoas que não falavam inglês, só sabiam dizer you, falavam comigo por gestos, e que chegou um momento que eu já não sabia se ia chegar nesse dia ou não ao Vietnã, e o que aconteceu foi eles passaram uma fronteira e quando passámos a fronteira meteram-me dentro de um autocarro mesmo do Vietnã que depois me levou assim. Pronto, eu acho que é prática, eu do que li acho que isto é tipo prática comum. Mas como é que encontraste essas pessoas? Então, basicamente, eu tinha vindo de uma terrazinha que era com Glor, era onde eu estava, por uma carrinha que fazia assim uns transportes para uma cidadezinha que era essa cidade fronteiriça. E eles tinham um autocarro, pronto, super velho, mas lá era normal, e tinha uma placa no autocarro a dizer Vinho, que era o sítio onde eu ia. Que era o sítio no Vietnã. E depois, como essa carrinha onde eu ia parou, eles fizeram-me sinal, não é? Que eles percebem logo quem é que é turista, perguntar se eu queria ir para Vinho, e eu disse que sim, e eu entrei no autocarro, a pensar que aquilo ia seguir caminho, mas não. Eles começaram a andar às voltas de lá, foram descarregar umas mercadorias, que também lá era normal, todos os autocarros passageiros também usavam mercadorias, pronto, até aí. Tudo bem, sim. Mas depois chegou ali um momento que aquilo já não começou a ser normal. Então descarregaram, depois foram a lavar a carrinha, depois foram carregar outras coisas, e bem, isto foi horas nisto. E nisto. ali às voltinhas. Yeah. Acabou por correr tudo bem. Sim, sim, acabaste por chegar ao Vietnã. Sim, mas foi assim um bocadinho um sufoco, porque eu não sabia, pronto, não sabia como é que aquilo ia acabar, não é? Pois, exato, eles também não falavam inglês. Não. Pois, é sempre um problema nessas situações. Também não sabes muito bem o que fazer, se é normal, se não é normal. Sim. As coisas são diferentes. Enfim, mas pronto, conseguiste chegar ao Vietnã. Sim, depois no Vietnã, na altura eu comecei, depois no dia seguinte apanhei um comboio para Hanoi, comecei pelo norte e depois fui descendo e eu tive um mês, aí tive mesmo um mês e não tive mais porque o visto não dava, até terminei em Phu Quoc, que é uma ilhazinha no sul do Vietnã, e depois aí entrei no Camboja.
pela fronteira de Campo. Uhum. Pronto, e depois tive mais de 3 semanas, acho que foi, no Camboja. O que aconteceu foi, lá está, eu depois em Siem Reap apanhei o avião para a Malásia. Ok. E fui para a Malásia, depois ainda fiz Singapura, só que depois aí já começou a complicar, era mais difícil fazer as coisas por terra, então tive que começar a apanhar avião atrás de avião. Em Singapura apanhei avião para o Bornéu, que é a parte da Malásia, Uhum. também, mas tem muitos trekkings, é muito bonito, mesmo a zona lindíssima, gostei imenso. E depois do Bornéu fui para a Indonésia, exatamente, para Jakarta, mas tive que voltar outra vez a Kuala Lumpur, fazer umas escalas. Portanto, isso sempre de avião, não é? Depois Isso de dessas avião, últimas sim, rotas. porque aí, como isto basicamente são ilhas, Uhum. já era muito complicado. Em alguns sítios dava para fazer por barco, mas era complicado. Pronto, depois cheguei à Indonésia. Tive na ilha de Java, mas só fiz Jakarta e Yogyakarta, porque depois aí o meu objetivo eu ia ficar já 2 meses em Bali. Depois fui para Bali, onde fiquei 2 meses a viver e depois daí é que fui para a América do Sul. Eu queria ter ficado mais tempo na Indonésia, mas não consegui por causa dos vistos, porque a minha ideia era ver mais ilhas, mas... Mesmo assim, em Bali foi onde ficaste mais tempo, não foi? Foi. Esses 2 meses. Fiquei 2 meses. E depois daqui, o que é que aconteceu? Foi nesta altura eu decidi ir fazer o curso de coaching no Brasil e então tive que abdicar de algumas coisas e o que aconteceu foi que acabei por não ir ao Nepal, que era um país que eu queria muito visitar Pois, e que que acabei era por aquele que não estava ir. no início e que tinha justificado também a viagem, não é? E pronto, ficou assim, mas lá está, não se pode ter tudo na vida. Tinha que fazer aqui algumas escolhas e decidi, ok, vou abdicar no Nepal. E aí o que eu fiz apanhei um voo lindíssimo pelo outro lado do mundo, né? Foi sempre por cima do Pacífico, que apanhei, foi de Bali para fiz escala na Austrália e depois da Austrália foi direto para o Chile, assim, uma viagem muito bonita, porque eu andei ao sentido contrário do relógio, não é? Sim. E então eu vi o sol nascer 2 vezes no mesmo dia e eu saí saí às 11h30 da Austrália e cheguei ao Chile às 11 do mesmo dia, ou seja, cheguei mais cedo do que parti. É sempre engraçado. Basicamente ganhei 12 horas de vida. E pronto, e depois daí a última paragem foi Lima, no Peru, e depois aí já fiz Peru, Bolívia, Chile, Argentina, depois andei ali um bocadinho a fazer entre Chile e Argentina, a entrar e a sair, compensava, e depois entrei no Brasil pela Foz do Iguaçu. Então viste a cascata de várias perspectivas. Vi dos 2 lados, foi lindíssimo. Deve ser espetacular. Eu acho que foi do que eu vi, aquilo é incrível, é a mesma coisa. Foi o que mais gostaste na viagem? Foi as Foz do Iguaçu? Não sei se foi o que eu mais gostei, mas eu acho que sim, está claramente no meu top 5. Porque por mais a gente pode ver fotografias, pode ver vídeos, mas não dá para ter noção. Aquilo é uma coisa, é muito grandioso, é incrível. É demais e depois começas a pensar, não é? Aquilo é natureza pura. Tipo, sentes-te mesmo pequenina ali, no meio daquilo, é incrível. Sim, estás a falar, eu estou cheia de vontade de ir para lá agora. porque eu não conheço, nunca fui ao Brasil. Aliás, nunca estive na América do Sul. Foi as cataratas de Iguaçu e o Salar do Uyuni. É assim uma coisa... Fizeste aquelas fotografias que as pessoas normalmente fazem com o salário, tu pequenina e Fiz, mas eu quando tu apanhas na altura das chuvas, o sal está assim, fica tipo a espelhar, então as imagens são mais bonitas. Como eu não fui nessa altura, não estava chuva já, então as imagens não ficam assim tão poéticas, digamos. Mas deu para fazer. Só que aquilo é o guia que ia connosco é que tira essas fotos, porque nós a tentarmos tirar, nós não conseguimos fazer aquilo nada de jeito. Pois, eu calculo que seja isso, que sejam os guias que dizem, já sabem, não é? Dizem as pessoas fica ali, põe-te assim e que tira as fotografias daquelas formas. Eles é que sabem aqueles truques todos. Depois nós vamos a seguir tentar fazer e não sai nada de jeito. Sai. São guias e fotógrafos também. Sim, não, ali no Salar do Uyuni são tudo, são turistas, cozinheiros, fotógrafos, guias, aquilo vai uma pessoa e faz tudo. Sim, que bom, isso é engraçado. E estava aqui a ver, portanto, depois foste para o Brasil e terminaste e fizeste então a tua formação de coaching lá e depois regressaste a Portugal, do Brasil. Sim, apanhei o voo em São Paulo. E acabou por não ser 1 ano, né? Foram 10 meses.
Sim, pronto, o que aconteceu foi, lá está, eu na altura, quando decidi fazer a formação em coaching, tive que fazer um investimento e aí, pronto, tive que fazer uma escolha, ou seja, o dinheiro que eu tinha já não dava para eu continuar a viajar o resto do tempo nos mesmos moldes. Além de que, como a formação tinha uma data específica, eu sabia que nessa altura tinha que estar no Brasil. Tinha de estar lá, claro. E depois não me compensava estar a andar às voltas. E o que eu fiz foi, aí já um bocadinho mais planeado, desde que fui para o Peru até à data que eu sabia que estar no Brasil, organizei mais ou menos os sítios que eu queria ver de modo a conseguir fazer tudo por terra ao máximo possível e não dava para ir muito longe, tanto que no Chile e na Argentina eu só vi a parte do norte, não fui para o sul porque a América do Sul é enorme e é tudo super distante e não dava para estar a perder muito tempo nas viagens e depois a solução seria só comprar viagens de avião que ia ficar mesmo muito caro. E pronto, e aí o que eu decidi foi fazer o curso e depois voltava a seguir. Pronto, se bem que a verdade é que logo no início, um ano não é nada, é tranquilo, mas em viagem o tempo parece muito mais mesmo. E eu sei que aos 9 meses de viagem, eu se não tivesse o curso, não tivesse já isso definido, provavelmente até tinha voltado mais cedo. Houve ali uma altura, mais ou menos aos 9 meses, quando eu estava na Argentina, que eu já estava a sentir-me um bocado cansada, eu já estava com aquela vontade de voltar. Se bem que depois assim tive mais tempo e foi ótimo, não é? Mas... Sim, mas também é aquela coisa, né? Tu estás a receber muitos estímulos, não é? Isso também cansa, não é tanto, quer dizer, também pode ser por causa das viagens e de andares de um lado para o outro e etc, mas é tudo, é um clima diferente, é uma comida diferente, é um ambiente diferente e isso tu também receberes todo esse estímulo, também passado um tempo uma pessoa também já está, uau, tanta coisa nova para aprender que uma pessoa fica um bocado cansada. E depois vindo de sítios tão diferentes, porque eu suponho que também não tenha sido fácil se eles falavam inglês, não falavam inglês, como é que vocês comunicavam? Não, isso foi super tranquilo. Na Ásia, a maior parte das pessoas, pelo menos nos sítios turísticos, falam inglês. Pois, nos sítios turísticos, sim. E sim, eu tive para aí, se calhar mais no Myanmar, houve um sítio ou outro que foi mais complicado, mas a verdade é que às vezes as complicações estão na nossa cabeça. Tu chegas lá e não consegues falar, os gestos servem. É verdade, os gestos servem. E percebes sempre, tu entendes-te sempre. Mas isso foi uma coisa que eu fiquei super bem impressionada, é que na Ásia o inglês deles não é propriamente perfeito, não é? E tem um sotaque que não lembra a ninguém. Logo no início foi um bocado complicado, que eu achei assim, bem, o meu inglês está péssimo, eu não percebo nada do que eles dizem, mas não, é o sotaque deles que é mesmo complicado. Mas eles falam, mas praticamente todos eles falam, que dá perfeitamente para desenrascar, até mesmo as crianças. E isso muito porquê? Porque estes países, pelo menos muitas zonas, eles vivem do turismo, não é? E, portanto, pois, exato. Isto é a fonte de rendimento deles e eles próprios percebem isso e então também investem nisso. E digo-te que de forma geral eles são muito mais preparados para receber o turista do que nós aqui em Portugal, nesse sentido. É porque alguns desses países eu não tinha ideia que estavam assim já tão voltados para o turismo. Quer dizer, eu sei que Bali sim, não é? Mas, por exemplo, o Laos, eu não tinha ideia que tivesse... O Laos é um país sim mais pobre, mas nas cidades base, digamos assim, Luang Prabang, Phang Vieng, sobretudo, Vientiane também. Por acaso foi um dos países que eu mais gostei, Laos, gostei mesmo muito. Mas eles, lá está, o que eu fiz, se calhar nós achamos que não, porque não, e mesmo assim acho que já há mais, mas não vemos muitos portugueses a viajar assim, mochila às costas durante muito tempo, mas há muitas pessoas a fazer isto, de outras partes do mundo, franceses sobretudo. Sim, e isso eu sei, mas eu tinha a mesma ideia, não sei porque é que seria mais na zona da Tailândia, Indonésia. Sim, Tailândia claramente é muito mais turístico, os outros países menos, mas mesmo assim... Mas já se começa a sentir também. Sim, depois, claro, dentro do país depende das zonas que fores, claro, determinadas zonas que não, mas as zonas que são predominantemente turísticas, não é? Ou seja, que têm lá qualquer coisa que os turistas vão lá para ver ou para experienciar, estão muito bem preparadas. Ok, boa, não tinha mesmo essa ideia. Ok, fiquei a saber. Muito bem. E na América do Sul, falava em espanhol? Sim, e lá o que eu notei é que
eles não estão tão preparados nesse sentido. Claro, esquece, falar inglês não falam. Eu cheguei ao ponto de estar numa estação de comboio, ter uma rapariga que era asiática, e a senhora do café a falar com ela, e elas não se estavam ali a entender, e eu, pronto, tive que pedir desculpa e intervir para fazer ali uma traduçãozinha, porque era uma coisa super básica, e elas estavam ali tipo a olhar uma para a outra, porque a asiática só falava inglês, e a senhora do café só falava espanhol. Ou seja, América do Sul eles não falam nada inglês, é muito caro. Pronto, obviamente tem os guias e isso, mas as pessoas normais é muito caro e nem se esforçam. Nós temos a vantagem, muitas vezes eles até falam português, qualquer coisa. Porque por causa da proximidade com o Brasil. E tu tens, eu apanhei imensos turistas brasileiros a viajar ali, nos países onde eu estive, nos outros países da América do Sul. Aliás, houve um sítio onde eu estive que foi São Pedro de Atacama, no Chile, em que aquilo era mais brasileiros do que outra coisa, até mesmo nas próprias agências que eles têm lá para as tours, a maior parte das vezes as pessoas que estavam lá à frente eram brasileiros, mesmo muito. Sim, eu sei que, quer dizer, também é mais fácil para eles viajarem para esses países porque estão mais perto, não é? Mas eu sei que há muitos brasileiros que vão para essas zonas mais turísticas, por exemplo, e ficam lá a trabalhar durante 2 meses e depois voltam para o Brasil ou continuam uma viagem. Isso é que acontece, por isso é normal que se apanhem alguns por lá. E olha, tinhas falado sobre aquela questão de ser mulher e estar a viajar sozinha. Sentiste alguma coisa em relação a isso ou sentiste que foi seguro? Olha, não, por acaso senti sempre em segurança. Obviamente, questões de segurança básicas, não é? De não andar sozinha à noite, pronto, não ir assim para sítios estranhos, não aceitar convites desconhecidos, etc. Mas isso lá está, não é nada que eu não fizesse em Portugal. Sim. E obviamente, pronto, estar sempre alerta, mas eu nunca tive problemas nenhuns. Na Ásia, tudo super pacífico. Não sei, nem problemas de segurança, nem qualquer tipo de discriminação, assim, não, super tranquilo. O que acontecia às vezes, pronto, era aquelas perguntas normais do tens namorado, és casada, como é, o que estamos aqui a fazer? Que eu aí a maior parte das vezes até mentia, quando me faziam esse tipo de perguntas, sobretudo se fossem homens, eu dizia sempre que sim, tinha namorado e muitas das vezes dizia, foi ali, ou estou à espera dele, ou qualquer coisa assim, já para precaver, mas nunca tive assim problema nenhum. Obviamente a América do Sul é muito mais perigosa e muito mais atenta, portanto, é ao Brasil sobretudo, mas não por ser mulher, mesmo porque há mais... Sim, para haver mais criminalidade no país, não é? Não necessariamente por seres mulher, mas por causa do país em si. Sim, eu também tenho essa perspectiva. Eu também acho que já fui sozinha algumas vezes, não para muito longe, mas já fui sozinha algumas vezes e eu também nunca senti assim nada de especial, digamos. Mas também tomo alguns cuidados, né? Como estavas a dizer, acho que é o básico. Qualquer pessoa deve tomar, sendo homem ou mulher, é indiferente. E estava só aqui a pensar, estavas a falar há bocado da questão dos vistos, não é? Tinhas tempo limitado nos países, etc. Tu foste com os vistos tratados já de Portugal, fizeste lá, como é que isso se processou? Nada, não. A única coisa que eu fiz foi, antes de ir, ver exatamente em que países é que era preciso visto ou não e como é que os podia tirar. Pronto, felizmente a maior parte dos países não era preciso. Bastava o passaporte? Sim, bastava, e tinhas eles à entrada, que foi logo o primeiro sítio que eu fui, à Tailândia, pode estar lá 30 dias, sendo que como eu até saí para o Myanmar, quando voltei a entrar ainda tive mais 30 dias. Mais 30 dias, ok. No caso do Myanmar, tirei online e eu acho que só assim, o que foi mais complicado foi no Vietnã, que eu precisava mesmo tirar um visto, e aí o que eu fiz foi, no Laos tirei na embaixada, no consulado em Luang Prabang, fui tirar. O que aconteceu foi que quando tu tiras o visto, tu tens que dar logo datas, ou seja, tens que decidir que dia é que vais entrar e depois quanto tempo é que queres ficar, se é 30 dias, se é 90, se é 60, e pagas, quanto mais dias queres ficar, mais pagas, não é? Pronto, e aí isso acabou por me condicionar um bocadinho, porque eu ainda não sabia bem, lá está, quanto tempo é que ia ficar no Laos ou não, e aí tive que decidir logo e definir uma data. E eu só comprei para 30 dias porque não me justificava fazer os 60, que era muito, não valia a pena estar a gastar esse dinheiro. E então, pronto, aí tinha mesmo que entrar no país naquele dia e tinha mesmo que sair até à data limite, que era 30 dias depois. De resto, na Indonésia, tentei tirar um visto para mais tempo, mas não consegui. Tentei tirar na Malásia, não consegui porque apanhei lá uns feriados e então a embaixada estava fechada e não sei o quê.
E o que eu fiz foi, tirei à entrada o visto, porque tu podes entrar na Indonésia e tens 30 dias, é como na Tailândia, podes estar lá 30 dias sem visto. Só que se quiseres estender depois, ficar sim, mais tempo. tens de comprar um visto no aeroporto à entrada para 30 dias e depois, quando estiveres já no país, tens que ir à embaixada renovar. Ok. E foi isso que eu fiz, só que essa renovação só te dá mais um mês, ou seja, tu no máximo só consegues estar lá 2 meses. O que a maior parte das pessoas fazem, depois sai e volta a entrar e faz outra vez o mesmo esquema. O que me aconteceu foi, eu nessa altura estava em época alta e o que acontecia era que os bilhetes de avião estavam muito caros, porque normalmente a pessoa sai para Singapura, que é assim o mais barato, vai a Singapura, vai lá um dia, fica um dia às compras e volta. Só que os bilhetes estavam muito caros e eu pensei, não, eu não vou estar a gastar um balúrdio num bilhete de avião só para ir e voltar, para depois estar cá mais 15 dias ou assim. E o que eu decidi foi, pronto, vou assumir, vou ficar só tempo e pronto. 2 meses e depois vou mesmo embora. O que eu fiz, ainda no final, fiz assim uma pequena trafolhice, foi o meu visto acabava num dia, só que o bilhete de avião, nesse dia estava muito caro, porque acho que era um domingo, e eu comprei o bilhete de avião para o dia a seguir, que ficava muito mais barato, e fiquei no país um dia a mais do que o meu visto. E então, quando cheguei ao aeroporto, tive que pagar uma taxa. E fiquei mais tempo. Pois, eu estava a ver se isso não daria problemas no aeroporto, né? Tens que pagar, pronto, vai. Ok, Desde que tenhas dinheiro. Tá? Menos mal. O que aconteceu foi que o dinheiro que eu paguei na taxa compensava-me a diferença do bilhete do voo que eu comprei de um dia para o outro. Então eu percebi, não, eu prefiro pagar a taxa. E ficar mais um dia? Claro que pronto, antes de fazer isto tudo fui investigar muito bem e ter a certeza que não me iam propriamente prender no aeroporto. Pois, exato. Estás um dia atrasada. Não, mas por acaso até é uma coisa que acontece lá muito, porque as pessoas que vão e se sentir à vista, aquilo são 30 dias. Só que são 30 dias mesmo. O que acontece é que há meses que têm 31 dias e então tu pensas, se são 30 dias é daqui a um mês. Não, não é daqui a um mês, é daqui a 30 dias. 30 dias, E há muita gente que se engana a contar e então quando chego ao aeroporto apanho um susto. Pronto, não foi o meu caso, eu sabia o que é que ia. Mas encontrei lá, o pessoal, estava lá um rapaz assim meio assustado e eles diziam, pois, isto dizem que é um mês e agora não percebo porquê, não me deixam ir. 30 dias, não sei. Tem de se contar os dias, com cuidado. Olha, Neuza, já estamos aqui há 1 hora, mais ou menos. Queres só dizer assim alguma coisa para as pessoas que pensam fazer este tipo de viagens? Algum conselho? Olha, eu aconselho a toda a gente. Eu acho que fazer assim uma viagem longa e sobretudo para países em que as culturas são muito diferentes da nossa, devia ser quase obrigatório. Devia ser tipo um ano da escola, que fazes, acabas o secundário, acabas a faculdade, tens que ir fazer, porque é uma experiência incrível e tu aprendes imenso, aprendes sobre ti mesma, aprendes sobre o mundo e acho que é inevitável. No meu caso, pronto, eu vim com uma grande transformação porque também o procurei, não é? E era esse o meu objetivo. Mas só o viajar por viajar, inevitavelmente tu voltas diferente, porque tu estás diariamente em contacto com coisas novas que muitas das vezes tu nunca pensaste, nunca te passou pela cabeça. E isso realmente faz diferença e enriquece-te. E eu acho que é mesmo aquela experiência que te abre a mente e que tu passas a olhar as coisas de uma maneira diferente. Passas a relativizar muita coisa mesmo. E se calhar aqueles problemas que nós achamos que são problemas e aquelas coisas do dia a dia deixam de ser. Tipo, passas a dar importância a outras coisas. E acho que eu acredito mesmo que se todos fizéssemos isto, toda a gente fizesse uma viagem destas, eu acho que o mundo tinha melhores seres humanos. Eu concordo muito com isso, sabes? Eu acho que, aliás, eu tenho lá no meu blog uma frase que eu digo mesmo que um mundo com mais viajantes conscientes, não é? Portanto, que estão despertos para conhecer os outros e estão abertos a isso, teria de facto um mundo melhor. Por causa disso que estás a dizer. Porque até mesmo a questão do preconceito e do medo do outro e etc. Isso tudo se destrói quando tu vais para lá e passas a conhecer os outros e vês que de facto são pessoas como nós, não é? Eu também acredito muito nisso. Portanto, eu acho que sim, toda a gente devia pagar nas malas e ir assim durante um tempo, nem que seja para refrescar as ideias. Sim, mesmo. Olha, onde é que, assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, olha, se calhar o mais fácil até é mesmo pelo Instagram, que é Neuza Cavalinhos. E pronto, no Instagram depois também tem link, eu tenho o meu site que também é neuzacavalinhos.pt. Se quiserem saber mais sobre a minha viagem, eu tenho na minha página sobre
depois tenho lá um botãozinho para uma página que tem mais informações sobre a minha viagem. Também, se estou aberta, sempre que me procuram pessoas que querem dicas ou querem fazer uma viagem destas e estão com algumas dúvidas ou com alguns medos, também estou disposta a falar com quem precisar, é tranquilo, gosto sempre de ajudar a dar estes impulsos e, portanto, podem entrar em contacto por aí e eu estou disponível. Ótimo, Neuza. Muito obrigada. Gostei muito de falar contigo e conhecer um bocadinho mais sobre essa tua viagem de volta ao mundo. Muito obrigada eu pela oportunidade e espero que este podcast seja um grande sucesso. Sim, obrigada. Adeus. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Neuza e já sabes, se tiveres algum comentário, podes deixar no podcast ou enviar-me um e-mail para contacto@mundoindefinito.com. Podes também deixar um comentário na aplicação de podcasts que tu ouves, que quase certeza que ele irá chegar até mim. Até para a semana e boas aventuras!